Estamos começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que há 16 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Kupski, que é presidente da FONACAT e da FEBRAFIT. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Kupski. Dr. Roberto Kupski, que é do Rio Grande do Sul, formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também formado em Ciências Jurídicas e Sociais na mesma universidade e formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Auditor fiscal da Receita Federal do Rio Grande do Sul, superintendente adjunto da Administração Tributária em 1993 e 1994, ex-presidente da AFISVEC, a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, entre 1998 e 2002. Presidente atual da FEBRAFIT, a Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, presidente da FONACAT, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, e presidente da Congregação Evangélica Luterana São Paulo, da cidade de Porto Alegre. Com um grande currículo como esse, eu converso hoje com um dos principais representantes do funcionalismo em âmbito nacional. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo, sua presença no nosso programa. E eu gostaria de conversar com o senhor inicialmente para como é que o senhor vê o início desse ano de 2015, com todas essas discussões a respeito de corte de orçamento, atacando o funcionalismo público, sempre buscando no bolso do servidor os desmandos do Estado que não cumpre com as suas obrigações. E mais uma vez agradecendo a sua presença. Bem, para mim é uma alegria, né, como presidente da Federação Brasileira, da FEBRAFIT, estar aqui hoje como presidente fora das carreiras de Estado. Sou auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e já desde 1984. Infelizmente, esta carreira também me deu essa possibilidade de estar na representação de categorias do serviço público. Eu sempre digo assim, a gente tem muito orgulho de estar no serviço público, sabemos da nossa responsabilidade como servidores, como uma carreira típica de Estado, que é ser auditor fiscal. E vemos, atendendo a tua questão primeira, nesse programa que já tem tanta tradição, né, representando o serviço público, a cidadania, da nossa Federação de Entidades de Servidores de São Paulo, é uma preocupação. Novamente, querem jogar uma conta no servidor público. A sociedade demanda, e já não é de agora, um serviço público de qualidade. E ela tem direito pelo que paga de tributos, impostos, mas não pode o Estado querer dar esse serviço público de qualidade sem os servidores. Não vai ter serviço público de qualidade sem os servidores. E por isso, nós vemos uma preocupação muito grande de querer jogar uma conta que não é nossa. Realmente não é nossa. Bem ao contrário, nós estamos com categorias pelo Brasil defasadas em termos de reajuste salarial. Acho que aqui em São Paulo é um exemplo, né, de que está necessitando o reajuste salarial, a questão de teto salarial, a questão da previdência complementar. Quer dizer, nós temos vários temas que nós gostaríamos de tratar aqui hoje pela Federação de Auditores, onde nós temos uma afiliada aqui que é extremamente conceituada, que esteve no programa, o nosso presidente Rodrigo Espada, agora, poucos dias atrás, eu pude acompanhar aquele programa. Temos aqui dentro da federação um colega auditor, Luiz Carlos Tolói Júnior, que é da categoria daqui do estado de São Paulo, que faz parte na direção da federação, foi presidente da Fresp também, que mostra, na verdade, uma categoria que representa muito bem o serviço público aqui em São Paulo.
Nós temos aqui hoje, como enfrentamento, como é que o servidor público, né? Vamos primeiro como auditor fiscal, como Febrafit, né? Nos estados, avançado, acho que a Receita, isso há um reconhecimento em termos de Brasil, né? As receitas públicas têm se mantido num nível razoável, apesar da crise. Isso decorre muito do trabalho das nossas categorias, que devem buscar, né, o máximo que a legislação prevê. Se a carga tributária é alta, eu até acho que não, pelo que o Brasil precisa ainda trazer para o cidadão, as demandas sociais que temos no Brasil, nós temos que pensar nesta carga, quem sabe melhor distribuída, quer dizer, alguns, quem sabe, que não estão pagando, deveriam pagar um pouco mais. Doutor Roberto, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Para mim, eu sou jornalista, eu entendo muito pouco de número, como bom jornalista. Agora, uma dúvida que eu tenho. Muito se fala, aliás, todo início de governo, acho que é uma coisa meio maquiavélica, né? Todo primeiro ano de governo, vamos fazer todas as maldades, porque aí quando chegar no período eleitoral, lá em 2018, o pessoal já se acostumou. Mas uma dúvida que eu tenho, até como consumidor, mesmo como servidor público, é o seguinte: toda vez quando começa um novo governo, tanto no caso o governo estadual aqui em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, no caso do Rio Grande do Sul, o governador Ivo Sartori, e mesmo em âmbito nacional com o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, uma dúvida que eu tenho: nunca se arrecadou tanto, e vocês conhecem isso de longa data e de longa experiência, nunca se arrecadou tanto, e ao mesmo tempo o Brasil, até por ser um país que arrecada muito, né, que a cobrança tributária é muito grande e até injusta, é um país que acabou criando uma expertise na qualidade de cobrar. Existe realmente essa questão de queda de arrecadação que os governos gostam de falar? Porque, por exemplo, quando troca um governo por de outro partido, o pessoal normalmente recorre àquela velha retórica da herança maldita. Herança maldita, exatamente. Agora, quando é reeleição, aqui no caso de São Paulo, é reeleição. O governador Geraldo Alckmin não pode usar da herança maldita. A presidente Dilma, muito menos, né? O caso do Ivo Sartori, até ele poderia usar essa retórica. Mas existe mesmo essa queda de arrecadação, essa coisa meio abrupta, como se acontecesse todo o início de novo mandato? Não há esta queda desses níveis, esse ajuste fiscal tão necessário, como é dito, que o país está quase quebrando. Na realidade, os estados estão com carência. Realmente, os estados estão muito carentes, e os municípios, por causa da concentração de renda que nós temos tributária em termos de união, né? Agora, é impressionante, como você disse, o governador que foi eleito pela primeira vez, ele ainda poderia usar o discurso. Agora, os reeleitos, que inclusive fizeram uma campanha 3 meses atrás, demonstrando que nós como estávamos bem. Agora, na realidade, está tão ruim. Não, acho que esse primeiro momento é sempre o primeiro ano de governo, aquele monte de problema, tem que fazer o ajuste para depois, quem sabe, se fazer. Claro que a queda da atividade econômica, ela vai representar queda de arrecadação, não há como. Mas o senhor entende que essa queda na arrecadação falada e decantada em âmbito nacional, em âmbito estadual, ela muito mais advém de um problema econômico, de crescimento da inflação, não crescimento do PIB, do que propriamente, olha, vamos ter que cortar tudo porque está tudo errado. Não, com certeza, por causa da queda da atividade econômica, de menos vendas, né? O consumo se retrai e é lógico que isso é consequência também direta na arrecadação. Mas eu acho que está se fazendo realmente muito barulho. Tem que se justificar se vai se aumentar alguma questão de tributos ou impostos em alguma área, taxas, ou aqui nem a CID agora incorporou no combustível, né? O PIS/COFINS, que está também crescendo em termos de combustível, tem que dar um discurso que está ruim para poder aplicar. Agora, a carga tributária no Brasil, eu repito, eu não acho ela alta porque o Brasil precisa fazer. Nós precisamos cobrar melhor de quem não está pagando, distribuir melhor. Vamos ver a distribuição de lucros e dividendos do Brasil. Ela é um dos poucos, acho que 2 países no mundo que não tributa lucros e dividendos. E aí, por que não sai isso do papel, doutor Roberto? Por que essa reforma tão falada, que todos os governos, todos os candidatos dizem que deve ser, que nem a reforma política. O senhor está fazendo, reforma política é uma outra novela mexicana, né? Mas o senhor faz uma referência, o senhor acabou de fazer uma referência à tal criação lá que popularmente se chama de imposto sobre as grandes fortunas, etc. e tal. Isso é uma coisa que já vem, pelo menos do que eu acompanho,
já vem desde o governo Itamar. Aí passou pelo FHC 2 vezes, depois passou pelo Lula 2 vezes. Estamos indo para o segundo mandato da presidente. Exato. Por que isso não sai do papel? Está desde 88 na Constituição Federal. A previsão que está lá. Não digo que seja um imposto fácil de tributar, né? Porque realmente um patrimônio, uma empresa, você não tira de um lugar, não leva para outro país. A questão financeira tem que ser, vamos dizer, ativos financeiros, eles são tem muita mobilidade. Você pode tirar de um país, como na França fez, né? Colocou 75% e muitos levaram os capitais para fora. Então tem que ser bem dosado essa questão. Mas com certeza há um espaço para se buscar. Essa questão de distribuição de lucros e dividendos, são 2 países no mundo que não tributam. Hoje eu até vi uma matéria, um jornal, de que há um exame desta matéria pelo governo. Claro que nós temos que distribuir. Por que o trabalhador, com o seu salário, paga aquele imposto de renda, que é alto, que está defasado? Nós estamos hoje contribuindo sobre 2,5 salários mínimos do imposto de renda, já passa a pagar, quando em 1996, sobre 9 salários mínimos não se pagavam. 20 anos atrás, parece 20 anos muito atrás. tempo. Então, assim, claro que onerou o trabalhador, o que tem o salário como principal renda. Um outro exemplo que, claro, agora não vai resolver o IPVA. Deixa só o IPVA, o imposto sobre quem tem os carros, aí mesmo pequenos, simples, antigos, pagam a IPVA, e os jatinhos e as lanchas não pagam IPVA. Então, é justo. Quem é que tem jatinho? Quem é que tem helicóptero? Mais fácil comprar uma lancha. Se for que São Paulo imposto, anda meio sem água, né? Senão a gente não poderia. É o caso. Mas vamos falar em termos de Brasil. Mas então, são bastante coisas, Silvio, que a gente tem para tratar. Uma lei orgânica que a gente vê para disciplinar as atividades, atribuições das diversas carreiras do Estado. No caso do fisco, nós estamos buscando, já buscamos em algumas unidades da Federação, uma lei orgânica que disciplinou as atividades, atribuições, autonomia funcional. Nós não podemos pensar num fisco que não tem autonomia para fazer o seu trabalho de atividade fiscal, de administração tributária, independente de um comando político. Isto é uma busca que até hoje não temos consolidado, vamos dizer, a autonomia que um Ministério Público tem para atuar e como está sendo importante. Isso nós imaginamos dentro das administrações tributárias. Os colegas profissionais do fisco, no geral, que são várias, dentro do fisco você tem várias vertentes, pessoal do tributário, social, etc. e tal. Vocês sofrem, ou acredito que sofram, mas qual é o nível de pressão dos governos, dos estados, nessa questão da arrecadação e mesmo na questão da transparência? Porque vocês, no geral, vocês têm acesso a dados muito importantes. Como é que funciona essa relação dos nossos colegas servidores que atuam no fisco em relação aos governos? Felizmente já diminuiu muito a pressão política, mas não dá para dizer que não há. Quando você não tem autonomia funcional, precisa de uma ordem de serviço para iniciar uma ação fiscal. Você não, como chefe, se não for o chefe, não tem quem sabe todas as informações. Pessoas de fora da carreira, inclusive nas chefias. Qual é o controle que nós temos realmente de ter todas as informações, quem sabe, para fazer uma verificação? O que disciplinou que aquela empresa vai ser fiscalizada e a outra não, já que eu dependo do maior de serviço? Essa autorização, então, ela pode ter um aspecto político. Tal empresa não tem. Até porque está se discutindo muito nesses dias aí todo esse caso do Lava Jato e fala dos acordos de leniência do Estado brasileiro com as empresas que estão envolvidas nessa questão. Mas nós precisamos realmente ter essa autonomia. O Rio Grande do Sul tem, felizmente, acho que, quem sabe, o único estado que existe autonomia funcional e que deve ser exercida com responsabilidade, né? Eu sou auditor e vou iniciar uma ação fiscal, bom, eu vou ser responsável por ela, né? Mas não preciso de uma ordem de serviço, como em regra nos estados e na própria União precisa para iniciar uma ação fiscal. Nos preocupa, isso é uma das questões que a gente quer buscar nas leis orgânicas. E que, em regra, também são buscadas por umas categorias, como a Polícia Federal, né? Os delegados da Polícia Federal, que compõem o Fórum das Carreiras de Estado, partir pelo lado da autonomia como um Ministério Público. Eu acho que o Estado só vai ganhar. Problemas nós vamos ter em qualquer segmento da sociedade. Agora, não podemos não dar esta condição para aquele servidor que representa o Estado. Tem um concurso muito difícil para ingressar, exige qualificação permanente, coloca em risco a própria vida para o exercício da função. Sim. Quer dizer, isto deve ser valorizado. Essa é a representação lá os rapazes do Estado. de Unai, né? Que Exato, até hoje não foi nossos resolvido. Colegas lá dos fiscais de trabalho, do trabalho, né? Mas isso aí todo, na área
É com que essas veio carreiras. mais a mídia, né? Aquele ali, na realidade, de quantos anos? Já faz 10 anos e aí não houve o julgamento ainda naquela ação do possível mandante daquele crime. E isto nós estamos falando ali em nome do Estado. E por isso que essa garantia que nós queremos. Essa é um trabalho que a gente defende tanto na federação, na FEBRAFIT, como nos nossos filiados, como a Fresp aqui, também no Fórum das Carreiras de Estado, que é esta outra entidade que hoje congrega 26 entidades nacionais, o Ministério Público, o fisco dos 3 níveis, estadual, federal, municipal, a Advocacia da União, os delegados da Polícia Federal, os delegados da Polícia Civil, as agências reguladoras, que também nós não podemos ver com gerência política, nós precisamos realmente, aquele mandato daquele executivo da agência reguladora, uma pessoa técnica que atue na área e conheça aquele segmento. Isso são aspectos que valorizam a sociedade, eu não tenho dúvida. Eu sempre digo que nós, como servidores, como carreiras de Estado, nós assumimos essa responsabilidade de nos qualificar permanentemente, de buscar trazer o melhor. Nós temos maior interesse em ter um serviço público de qualidade. Antes de falar, nós vamos falar ainda a respeito da FONACAT e da FEBRAFIT, até para o nosso telespectador poder entender. O seu estado, Rio Grande do Sul, como é que o senhor analisa hoje? Nós começamos falando que da herança maldita, que no caso o governador Ivo Sartori não vai poder usar dessa retórica. Como é que está? Eu sei que no caso a FEBRAFIT e a FONACAT está vinculada aos servidores da União, mas independente disso, como é que está essa relação de Estado com vocês e mesmo os servidores do Estado do Rio Grande do Sul com o novo governo? Não, está nesse momento bastante boa a relação com o governo do Rio Grande do Sul. Ele buscou conversa? Sim, ele mantém o diálogo, ele é uma pessoa de diálogo, né? Já foi deputado federal. A FEBRAFIT congrega os estaduais, o Fórum das Carreiras de Estado, ele congrega tanto os da União, estaduais e municipais. Realmente é um fórum de carreiras de Estado. Então a relação está bem, nós temos uma audiência agora nos próximos dias com o governador, para convidar para participar do Congresso. Felizmente é uma consciência lá no Rio Grande do Sul, já dos outros governos também, tanto há de reconhecer com o governo Tarso Genro, com o governador Ieda, com o governador Rigoto, da importância da atividade da administração tributária no Rio Grande do Sul, de valorizar esta carreira. Isto, hoje eu estou cedido para a federação, mas faço parte da carreira de auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, não posso não deixar de reconhecer. Esses últimos governos têm procurado valorizar, o retorno é dado ao Estado, a Receita cresce sistematicamente, buscamos uma lei orgânica que nos dá se não é ideal, mas foi um avanço institucional bastante importante. Então, temos o Rio Grande do Sul, que tem uma necessidade muito grande, ele tem um grande número de aposentados, na realidade ele sofre muito com a questão de safra, se não deu bem, se há uma quebra da safra, há um reflexo muito grande na arrecadação do Rio Grande do Sul, mas felizmente nos últimos anos ela tem crescido um pouco acima da inflação, e eu não tenho dúvida que ele decorre deste reconhecimento dos governos estaduais e que nós queremos para a carreira, e que nós queremos ver acontecer em todas as unidades da federação, em todos os municípios brasileiros, e a nível do governo federal. Aqui no estado de São Paulo, recentemente o governador Geraldo Alckmin, ele expediu um decreto que, por conta dos problemas financeiros do país e todas aquelas questões que nós conversamos no comecinho do programa, está proibida a concessão de reposição salarial aos servidores públicos. Lógico que ele versa sobre o poder executivo, judiciário e legislativo, de uma certa forma está meio fora, mas o executivo é onde estão as carreiras do fisco. Como é que o senhor vê esse decreto aqui no estado de São Paulo e como é que tem sido lá essa questão salarial inicial aí no começo das negociações com o governador Ivo Sartori? Em qualquer unidade da federação, eu nunca vi se falar tanta dificuldade. Já acompanhamos há vários anos, nunca nenhum dos governos estaduais entrou como federal com tanta notícia de crise que não poderia dar reajuste. Eu entendo que o reajuste, pelo menos da inflação, isso não deveria nem ser discutido, mas isso deveria ser dado. É constitucional, né? O artigo 3710. Exatamente. E mais, a lei de responsabilidade fiscal, ela permite, mesmo tendo ultrapassado os limites previstos de comprometimento da folha, ela excetua justamente o reajuste da inflação. Então não deveria ser pauta, deveria dar, se algum ganho real, e que deve ser uma conquista das categorias ao longo dos períodos, né?
periodicamente. Agora, há o reajuste corrigindo o salário baseado na inflação, isso não deveria nunca ser negado. Isso não é possível, isso não é tratar dignamente o servidor público. Mas é que fica mais fácil, a gente fala tanto de dignidade de serviço público e a gente está 16 anos falando isso, é que eu acho que no geral, independente das esferas de governo, acho que fica mais fácil tirar do servidor público, até porque nós temos um problema sério. De uma certa forma, a mídia e parte da sociedade é contra nós, né? Desde aquela questão do Collor, caçador de Marajá e tudo mais, vem essa coisa. Então, o servidor público, ele ganha muito, ele trabalha pouco e, na verdade, boa parte do cidadão não sabe que se o servidor público não desempenha a sua função a contento, é muito mais por culpa do Estado, né? Exato. E essas campanhas, assim, são até difamatórias, né? Que são os privilegiados. Não somos privilegiados. Na realidade, temos uma carreira difícil, um esforço muito grande para desempenhar as funções, às vezes com muitas carências. Então, não temos, assim, privilégios. Nós temos, na realidade, um tratamento que devemos ter como servidores. E para o Estado ter serviço de pública qualidade que a sociedade exige, se faz através dos servidores. Não vai ser de outra forma. Servidores qualificados, motivados, respeitados pela sociedade. Eu entendo que os governos, na realidade, deveriam fazer campanhas de valorização, inclusive de mídia, do servidor público. Nós temos problemas acontece em qualquer segmento da sociedade, mas eu não tenho dúvida que o serviço público no Brasil cresceu muito nesses últimos anos, não é uma máquina inchada. Na verdade, há uma carência de concursos em diversas áreas. Nós temos carreiras de auditores fiscais estaduais que fazem 20 anos que não tem um concurso. Pô, em 20 anos, quanto na verdade cresceu? Vou dar o exemplo do Distrito Federal, Tocantins. Em 20 anos, quanto na verdade cresceu a economia para que número de empresas estabelecidas que nós precisamos auditar. São Paulo, felizmente, realmente há um reconhecimento, teve concurso, o auditor teve nomeado agora 800 colegas há não muito tempo atrás, e é por aqui, isto também é valorizar o serviço público. Bom, o bate-papo está ótimo, mas o programa de hoje acabou, nós vamos agora para o nosso noticiário, mas eu já convido você para que na próxima semana acompanhe, eu vou continuar conversando com o Dr. Roberto Kupski aqui no programa Cidadania e Serviço Público. Vamos agora para o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Os cursos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, seguem com as inscrições abertas para professores que atuam na rede pública estadual. Para participar, o interessado deve fazer sua pré-inscrição por meio da plataforma Freire. É necessário ainda que o candidato esteja cadastrado no Educacenso na função docente ou tradutor e intérprete de Libras na rede pública de educação básica e ter sua pré-inscrição validada pela Secretaria da Educação. As inscrições vão até o próximo dia 13 de março. O PARFOR foi criado para que os professores em exercício da educação básica tenham acesso à formação superior exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996. O objetivo do programa é estimular a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade para professores de educação básica da rede pública. O candidato pode acompanhar o calendário de atividades de 2015 do programa, além de obter mais informações no portal do PARFOR, no endereço que vai aparecer aí na tela, www.caps.gov.br/educacal, sem cedilha e sem tio, _básica/PARFOR. Acontece na próxima quarta-feira, dia 11 de março, um ato público no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, em Brasília, para chamar a atenção dos deputados federais para temas defendidos pelas entidades dos servidores públicos. A mobilização é organizada, como sempre, pelo Instituto Mozap, o Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, e também pela FONACAT, o Fórum das Carreiras Típicas de Estado. O principal tema, que volta à tona agora com o novo Congresso, é a votação da PEC 555/2006, que, se aprovada, extingue de forma escalonada a contribuição previdenciária de servidores aposentados. E entre os dias 12 e 14 de março, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos realizará seu primeiro encontro anual.
O evento acontecerá na cidade do Rio de Janeiro. No mesmo encontro, haverá a cerimônia de posse da nova diretoria que foi eleita no ano passado para o biênio 2015-2017 e a diretoria e o Conselho de Representantes da nossa federação já saúda, inclusive há membros da nossa diretoria na direção da Confederação Nacional, já saúda a nova direção da Confederação Nacional que muito apoia o trabalho em defesa do funcionalismo, não só no estado de São Paulo, mas em nível nacional. E hoje, para finalizar, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço a você, mulher, servidora pública, a você, mulher cidadã, que muitas vezes é a rima de família e a base da sociedade brasileira. Todos nós devemos muito a vocês, não só no dia 8 de março, todos os dias do ano, mas hoje uma data especial e o programa Cidadania e Serviço Público abraça todas vocês. Cidadania e Serviço Público, você já sabe, há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, de tudo aquilo que interessa a você, servidor. E para entrar em contato, você liga no 11 3104 3836, manda suas mensagens no fespesp@fespesp.org e visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. E eu também convido a você a nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Twitter, sempre procurando por Federação Fespesp. E você já sabe que o programa Cidadania e Serviço Público você pode acompanhar online todos os domingos às 9 da noite no site da TV Aberta, lá no canal ao vivo, e depois no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e ali por meio do nosso site você vai acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes você quiser, da onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Lembrando que todos os nossos programas desde 2014 já estão no ar e você pode revê-los quantas vezes desejar. Uma boa semana, um abraço a você, mulher cidadã, a você, mulher servidora, e até o próximo programa.